Quais as suas credenciais para ser prefeito de Cuiabá? Então, eu preparei a vida toda para que esse momento, né, até a gente não tinha essa pretensão no início da nossa vida, mas diante do quadro que a gente vem acompanhando, e eu sou um sindicalista, como você coloca até na sua matéria, a gente tem enfrentado com o governo para melhorar o salário dos servidores. E isso uma coisa vai levando a outra. Eu me encontro hoje preparado para enfrentar não só a Prefeitura de Cuiabá, como o governo do Estado, como a Presidência da República. A gente fez isso a vida toda. Então, entendo que o melhor momento é hoje. Estou com meus 52 anos de idade, né? Sou administrador, sou advogado, essas graduações, e tenho uma larga experiência desde os meus 18 anos. A gente está envolvido aí nessa atividade em defesa do povo, aquele povo enfraquecido, povo que não consegue ter acesso aos serviços básicos. Por esse motivo é que nós entendemos que temos um coração valente e com coragem para mudar. Então, por isso que nós colocamos nosso nome à disposição para defender o interesse da camada mais necessitada da sociedade. Você disse que não tinha essa pretensão inicial e circulava na pré-campanha que vocês poderiam apoiar o Totó no PMDB, poderiam apoiar o Lúdio. Onde foi que se deu esse rompimento e vocês buscarem um protagonismo assim, logo na primeira campanha? Então, na verdade, o Lúdio, tivéssemos mais tempo, o partido nosso, como você sabe, ele teve o registro dia 4 de outubro de 2011. Nós tivemos 3 dias. O Lúdio hoje, se tivesse tido mais tempo, ele poderia até estar disputando a eleição do nosso partido. Então, da admiração que a gente tinha pela pessoa do Lúdio. Isso, desde o início, o Lúdio, nós tivemos acho que 3 ou 4 conversas com o próprio candidato. E ele ofereceu, mais no final, a vice-prefeitura, um dia antes da gente ter sido surpreendido com a presença do PMDB na sua chapa, como vice. Então, no dia que o Lúdio ofereceu a vice para nós, uns 2 dias antes, tínhamos uma postulação aguardando, logicamente, a decisão do PDT, o Partido do Senador Pedro Táxi, que eles já tinham oferecido antes, mas essa agremiação estava aguardando. Tinha oferecido a vice também para você? Não, o Lúdio tinha oferecido a vice para o PDT. Ah, tá. Então o Lúdio falou, o PDT não está se manifestando e não aceitando a vice, se nós então colocarmos a vice para vocês, para a gente compor com ele. Nós fizemos a reunião e... Isso foi na sexta-feira, na quinta, sexta-feira? Eu acho que o Totó falou com a gente na quinta, o Lúdio falou com a gente na quinta, e aí daquele momento em diante o Totó concentrou na sexta-feira, querendo que a gente fosse com ele, e daí então até o último dia, que eu não me lembro, foi no sábado, ele até meia-noite, acho que foi da sexta para o sábado, não foi assim, nós ficamos conversando por telefone. Mas nós tínhamos isso é o embate, né? Você sabe que não é fácil. E essa pressão a gente sofre principalmente quando a gente tem a pretensão que desde o início, essa é uma orientação nacional. Eu sou fundador do partido, sou membro do diretório, sou membro da executiva nacional. É uma orientação nacional no sentido de manter a candidatura própria. Sim. Então, desde o início, nós não tivemos dúvida sobre isso. Então, toda hora que surgia um fato novo, a gente reunia, porque o partido nosso tem uma... Quer dizer, vocês negociaram, mas no fim vocês queriam a candidatura própria? Não, nós já tínhamos essa leitura desde o início, que nós teríamos candidatura própria. Agora, a imprensa noticiou, porque ela falou com o Totó disse que estava conversando, realmente a gente estava conversando. O Lúdio também estava conversando, nos bastidores continuava essa conversa. Mas essa conversa era no sentido de respeito, a gente tinha uma admiração, como eu falei antes, muito grande pela candidatura do Lúdio Cabral, né? E como também por todas as outras agremiações. Essas foram as que procuraram a gente de perto. Mas a nossa... E era também uma maneira de garantir espaço na mídia, de estar falando do partido, né?
Também, mas o nosso horizonte é de candidatura própria por orientação da Nacional e por decisão aqui local. Só um momento aqui. Alô. Diga. Tudo bem, mestre? Muito obrigado. Então a decisão local também estava em sintonia com a orientação nacional. Nós já havíamos discutido e debatido isso cansativamente, que teríamos essa candidatura à Prefeitura de Cuiabá, porque era melhor para o partido. Mas não é muita ousadia de vocês? Não, um ano de formado, vocês já estão com candidatura própria. Como é a estrutura do partido de Cuiabá? Então, a questão de ousadia, a nossa candidatura, ela se apresenta como uma candidatura de protesto, mas com proposta. É uma dívida, eu tenho que resolver. Pode falar, meu. Nós apresentamos uma candidatura que temos proposta para o Brasil, e tendo proposta para o Brasil, nós temos proposta para Cuiabá. Então essa é a nossa... nós não viemos com essa ousadia, como você disse, que não deixa de ser uma ousadia, mas é uma ousadia para defender o povo. Que o povo está preso pelas minorias, essa minoria burguesa, que não deixa o poder, quer dizer, eles não querem perder, eles fazem tudo, fazem de tudo para que se mantenha no poder. Então essa tem que ser, acho que o Partido Pátria Livre entende que essa ousadia é necessária, porque senão nós teremos mais 4 anos de falta de saúde, de falta de água potável para todos os cuiabanos, de falta, enfim, de todos os serviços essenciais que a população mais carente não tem acesso, falta de esgoto, falta de tratamento, coleta e recepção do lixo adequada. Então, por essas condições aqui faladas, nós entendemos que essa ousadia é necessária. E se ficarmos em silêncio e não apresentássemos essa candidatura, essa minoria burguesa, que não é só em Cuiabá, mas em todo o mundo ela se arrasta. Ela que está levando o caos social, porque eles fazem de tudo, mas querem se manter no poder, fazem aliança. Então essas alianças, que para nós foi uma decepção, aí o que está acontecendo, porque eu acho que os partidos, eles têm que apresentar a sua cara. O Partido Pátria Livre é ousado mesmo e apresenta a sua cara porque ele defende o povo. Nosso compromisso é com o povo, a nossa aliança é com o povo. Agora aí está tendo a aliança dessa minoria burguesa, certo? Que é para poder ganhar a prefeitura, só que o povo está colocado em segundo plano. Nós colocamos o povo em primeiro plano, por isso da ousadia. O PPL, ele é herdeiro do MR8? Como é que é essa história? Conta para nós aí, para a gente. O MR8 deixou de existir no dia 21 de abril, na nossa Assembleia que constituiu o Pátria Livre. Então, você sabe que o Pátria Livre ele nasceu para o mundo jurídico, ele nasceu no dia 21 de abril de 2009, onde eu sou o 15º que assinou a ata de fundação. Para o mundo eleitoral, nós nascemos no dia 4 de outubro de 2011. Porém, ele já existe há mais de meio século, porque é uma resistência que você acabou de citar, conhecida por todos nós aqui em Mato Grosso. Existem muitos ex-MR8, porque não existe mais o MR8. Então aquela comando do MR8 hoje é o comando do Pátria Livre. Então não existe mais MR8 atualmente. Ele deixou de existir e transformou-se em Você sempre foi do MR8? Não, eu nunca fui convidado. Você entrou quando formou o Pátria Livre? Fui convidado porque eu sou presidente da Central Geral dos Trabalhadores e essa central ela está para como a CUT está para o PT, essa central está para o MR. Presidente em Mato Grosso? Mato Grosso. Sou presidente de Mato Grosso, mas sou membro da direção nacional, também executiva nacional da central. Então esse motivo que me vinculou, dado o nosso trabalho no estado de Mato Grosso, junto ao governo Blair Mágico, eu sou sindicalista, como você coloca na sua matéria, e esse trabalho aqui fez com que, mesmo não sendo do MR8, eles colocassem o partido para a gente organizar ele no estado de Mato Grosso. E aí, quando vocês se dispõem a
passar, fazer do MR8 um partido, quer dizer, esse grupo, quando ele se dispõe, ele não pensou em convidar também aqueles outros lideranças aqui que faziam parte? Antero de Barros, o Cearazinho, outros, vocês chegaram a convidar esses antigos militantes para... Então, como eu disse a você, nós conhecemos alguns, né, como eu conheço pessoalmente o Clóvis, o Rafael, que hoje está no PMDB, e como também outras personalidades, como já morreram, o doutor Parente, o ex-governador Dante de Oliveira, da MR8. Essas pessoas, ao longo da sua história, eles pegaram outros rumos. Então, logicamente, que o partido não fecha as portas, só que eles estão bem colocados hoje em outras agremiações. Então, nós, quando o Partido Pátria Livre se transformou, melhor, o MR8 se transformou no Partido Pátria Livre, nós viemos, né, aqui no Mato Grosso, nós não tivemos aí esse privilégio de ter todo esse pessoal incorporado dado a isso. Por exemplo, o Clóvis é secretário do governo Cival, né? E assim por diante. O Rafael também está lá na agremiação do PMDB. E como a gente disse aí, essas pessoas já exercem na sociedade uma outra atividade, muito embora esse Totó, quando veio falar, não, somos todos do mesmo grupo e tal, só que ele também está no PMDB, ele seria uma candidatura representando o PMDB. E se já exatamente tem o Partido Pátria Livre, é porque nós respeitamos a agremiação do PMDB, mas tem alguma coisa que a gente não concorda, porque senão poderia ser PMDB. Você sabe que o MR8 lançou o MDB, que depois surgiu o PMDB. Então o MR8 ele foi o lançador de moda, lançador de partidos aí. E hoje ele apresenta com a sua cara, porque ele tem uma resposta para a nação em 6 pontos. 6 pontos básicos. Nós temos uma proposta para o país para avançar e para que o Brasil avance e se desenvolva. É uma proposta que vale para o país, vale para Cuiabá, vale para todas as capitais. Vale. Quais são esses 6 pontos básicos? 6 pontos, né? Nós defendemos, eu não vou falar na ordem aqui. Sim. Nós defendemos a saúde, melhor dizendo, a educação e a saúde de qualidade e gratuita para todos. Isso é uma bandeira e que eu vou defender aqui em Cuiabá, governando Cuiabá. Essa é uma bandeira que nós não abriremos mão, né, que deve também travar o discurso. O outro ponto é o BNDES, ele tem que pegar os seus recursos para investir nas nossas empresas genuinamente nacionais e não ficar aí banco que quebra, essas coisas. Essa não é a finalidade do BNDES. Por quê? Porque nós defendemos o trabalho. O trabalho é a maior bandeira nossa, geração de emprego. Essa geração de emprego nós defendemos com redução. O juro nosso tem que ser negativo. O Brasil paga o maior juro. Esse é o terceiro ponto da nossa proposta. Redução do juro, né? Por quê? Porque você reduzir juros, você está contrapondo, você está batendo no especulador. E se você bate no especulador, o cara, para ganhar dinheiro, ele tem que gerar emprego, ele tem que trabalhar. Então essa é uma bandeira fundamental, que tem toda a raiz que decorre às outras. Você vê, não é justo nesse terceiro ponto, que eu vou abrir um parênteses aqui, se você me permite, não é justo você pagar 250 bilhões de dólares ano passado de juros, não é nem o principal, porque o principal juro deu quase 500, e você investir 40 na saúde. Então isso é um contrassenso, porque você não tem saúde, porque o ser brasileiro, os nossos governantes, ele tem a vontade de pagar o juro, mas não tem a vontade, certo, de quebrar esse paradigma aí e investir mais dinheiro na saúde, que deixa o nosso pessoal morrer na fila. Então nós defendemos isso duramente. Aqui em Cuiabá nós trabalhamos de trabalho, mas trabalho como é que é? A nível nacional, porque o juro a gente sabe que é competência do governo federal, então no Banco Central, então nós, inclusive essa batalha que teve agora que baixou o juro, nós tivemos por detrás dela, o Pátria Livre e as centrais, que é a CNGTB, que puxou essa feira e que o juro está baixando. Então essa é uma bandeira. Nós entendemos um outro ponto, que a tecnologia de ponta tem que estar sob o nosso domínio. Não é justo que você diga que tenha soberania, por isso que aí o nome Pátria Livre. Se você compra avião da França, dos Estados Unidos, como é que você vai travar a guerra com os Estados Unidos, se está tudo num conluio ali, e o avião é daquele grupo que você produziu? Então nós tínhamos aí a Embraer, que fazia o nosso avião de caça, e nós queremos ter o nosso motor aqui brasileiro, porque o Japão, ele saiu da guerra e tem um motor Honda, esse motor de uma vendida Toyota aí. Hoje tem um Hyundai que é mais novo, certo? E nós tínhamos o Alfa Romeo, ou melhor, o Fenemê, que a Alfa Romeo comprou, certo?
E acabou. Então o Brasil não tem motor. O Brasil, quer dizer, nós defendemos que a tecnologia tem que ser nossa. Nós temos que formar, daí a bandeira principal ser a educação, porque nós temos que formar bons engenheiros. Esses engenheiros, para que nós possamos ter o material, certo? Os inventos, que seja o Brasil descobriu lá o Santos Dumont um avião, mas foi explorado lá fora. Então nós temos que valorizar as nossas riquezas, os nossos recursos urbanos, o nosso patrimônio total, certo? Que está no solo, acima do solo, e valorizar isso que é nacional. Nós somos um partido de corrente nacionalista desenvolvimentista, quer dizer, nacionalista, socialista, mas você é primeiro nacional. Então nós temos que valorizar essa questão. Então eu falei para você do quarto ponto que a nossa tecnologia de ponta, o nosso submarino, o professor José Edu, ele desenvolve a questão nuclear, ele é professor pós-doutor na USP, do nosso submarino, José Eduardo. Sim. Ele é colega meu da Nacional. Então o Pátria Livre, ele tem o povo, os movimentos sociais, ele é centrado em cima de 3 premissas básicas, que é os movimentos sociais, o movimento sindical e o movimento estudantil. E os intelectuais do Brasil, e da USP, do Rio de Janeiro, do Nordeste, eles estão todos no Pátria Livre. O engenheiro lá do Rio de Janeiro, que disputa a prefeitura, agora fugiu o nome, ele que está disputando a prefeitura. Disputa pelo PPL, né, Fernando Siqueira, é colega meu também, que de vez em quando foge da cabeça. Fernando Siqueira, meu colega na Nacional, ele descobriu o pré-sal, é prefeito do Rio de Janeiro. Hoje nós temos um movimento que as maiores capitais, ou quase todas, nós estamos disputando as prefeituras. E nas cidades que tem, que nem aqui nós estamos disputando em Cuiabá e em Vargem Grande. Então eu falei para você de 4 pontos. Nós temos outro ponto, a questão da cultura, acho que os 5 pontos, é o quinto, né? E você vê que está faltando um ponto aí. O ponto agora fugiu. São 6 pontos, certo? Que eu posso passar isso. Você está no nosso site. Então são 6 pontos lá, está nesse livrinho também. Só que esse daí foi melhorado, eu não sei se está ele bem claramente. Ele está esmiuçado. No nosso site tem lá 6 pontos para avançar e desenvolver o Brasil. Certo. É tecnologia, educação, investimento nas empresas genuinamente nacionais, a redução dos juros. E agora me foge um ponto aí que nós vamos tecnologia. Talvez eu tenha falado dos 6 aí esmiuçado. Então esses são os pontos em que a gente entende que para ter soberania você tem que ter uma força armada que garanta. Quem que garante que a Amazônia, amanhã ou depois, os Estados Unidos não vai querer a Amazônia para eles? E aí o Brasil não está hoje preparado. Quer dizer, quando você proíbe de desenvolver bomba atômica para fins militares, é bonito você colocar lá na ONU que não pode ter, mas os Estados Unidos faz. Tem então, muitas, né? Quer dizer que só ele que pode. Então nós temos que analisar o que é bom para o povo brasileiro. Tem determinadas coisas, como a gente pode citar o Irã, a China, a Coreia, tem determinadas coisas que eles não seguem, certo? E você acha que ele está errado, ele está certo? Agora os Estados Unidos não vai lá. Está priorizando o interesse daquela nação. Ele não vai lá se meter. E no entanto, hoje a China coloca o maior número de carros vendidos nos Estados Unidos, isso é chinês, é o Hyundai. Então, são coisas nacionais, você tem que ver o interesse do povo, para desenvolver o seu povo. Então tem determinadas coisas, se eu chegar lá na sua casa e disser que você não vai assistir tal programa, eu acho que lá na sua casa quem manda é você. Eu tenho que assistir o que está passando. Então é isso que a gente passa. Então, diante desse quadro, como nós temos uma proposta para o Brasil, nós temos uma proposta para o Brasil avançar e se desenvolver, não seria incoerente não ter uma proposta para Cuiabá. Agora, essa proposta para Cuiabá, ela logicamente vai ser adaptada, porque não seria eu, advogado ou administrador, não entender que o município está limitado a sua competência. Então, tem determinadas matérias que ela tem alcance de nível nacional. Agora, por exemplo, a educação, né, que é a nossa prioridade. Como é que o senhor coloca o plano nacional e adapta ele a educação local? No caso da educação, por exemplo, infraestrutura, tudo você adapta. Porque a educação não é justo. Certo? Primeiro, não é justo você ver o pessoal pegar o dinheiro da merenda e fazer corrupção. Esse pessoal é o crime mais grave que tem no nosso análise. Porque você vai permitir que daqui a alguns anos nós tenhamos pessoas com debilidade, faltou alimentação. Então nós temos que cuidar bem das crianças para termos bons engenheiros, bons advogados, bons economistas, bons jornalistas. Quer dizer, os profissionais nossos têm saúde mental. Então isso na fase de desenvolvimento não pode faltar alimentação. Então, o município, a competência dele é as séries iniciais. Você não tem que estar focando naquilo que não é da área do município. Por exemplo,
vai se fazer uma faculdade, se tiver dinheiro sobrando, você faz. Agora, nós não podemos deixar as crianças em idade escolar das séries iniciais, que vai até a 9ª série hoje, no ensino fundamental, não pode ter nenhuma criança fora da sala de aula. E isso é um compromisso do Pátria Livre. Por quê? Porque se o município cumpre, o Brasil vive um estado que, para efeito de administração, ele está distribuído em 3 níveis. E o município tem as suas competências, né, e suas responsabilidades. O Ministério Público recentemente está aí, obrigando, querendo, cobrando da prefeitura que largue esse negócio de bolsa universitária e invista, né? Exatamente, está certo o Ministério Público. Porque não é justo você ter uma sociedade, porque a burguesia não sofre isso. Porque ela manda o filho dela para estudar lá fora. Então, quem que sofre isso? É a pessoa que mora lá no Alto da Serra, a pessoa que mora no Cinturão Verde. Essas pessoas, ela não tem um serviço educacional. Quer dizer, nós da prefeitura, o gestor, o governante municipal, ele tem que preocupar, certo? Que nós nascemos iguais em inteligência. Não é porque o burguês só que vai ter acesso. Nós temos que dar esse acesso a todos, sem distinção de raça, credo ou cor. Então, essa é a nossa preocupação na educação. A educação é a nossa prioridade. Porque se você ensina a criança a escovar o dente, ela vai ter menos dificuldade, ela vai precisar de ir menos ao dentista. Então, esse é o nosso entendimento. A educação em Cuiabá, nós precisamos investir na rede física, nós precisamos investir, porque hoje tem 30% das crianças que ou ela não está indo na aula nessa idade escolar, certo? De 30 mil, né? Dá 30 mil, porque nós temos 103 mil crianças em Cuiabá, nessa idade. E aí, ela ou não está indo na aula, ou por algum motivo ou outro, ela está fora da sala de aula. E nós precisamos trazer essa criança para a sala de aula, certo? Então, isso é um compromisso do Pátria Livre. Se você resolver esse problema, se você resolver o problema da água, e se você resolver a questão do esgoto, você já fez muito para o Cuiabá, porque aqui, eu fui ontem no Córrego 3 Barra, está em osso lá. Já fazendo campanha? Fazendo campanha. O que você viu lá? Mas já para a gente poder descobrir a identificar a realidade. Identificar. Então é uma situação cheia de urubu. Você já viu urubu na água? Eu nunca tinha visto urubu na água. De tardezinho, ali no Alto da Serra. E o cara jogando osso de boi, aquele osso grande, em vez dele fazer outra atividade, ele jogou o osso lá. O osso, cachorro morto, quer dizer, animais. Esse é o tipo de coisa que a prefeitura tem que criar esse serviço. A prefeitura tem que criar um serviço, além da coleta regular de lixo, ela tem que criar um serviço extraordinário, para que você possa fazer essa coleta do entulho. A pessoa criar um sistema público, que isso custa para o morador, para o cidadão, custa, mas para a prefeitura é obrigação da prefeitura. O senhor mora onde aqui? Eu moro hoje, tem 3. Mora junto com a burguesia ou mora junto com o povo? Não, eu moro na Morada da Serra atualmente. Certo, moro na Morada da Serra, Morada do Ouro mesmo. Certo. Morada do Ouro 2 ali, no fundo da Marinha ali tem um. Sim, sei. Fundo não é bem fundo, um pouquinho para frente assim. Você está em Cuiabá há quanto tempo? 40, mais de 40 anos. Tá, vamos conhecer. O senhor dirige um sindicato? O senhor está falando que o sindicato de servidores, né, do Estado, nós somos fundadores desse sindicato. Quando eu vi a situação que o pessoal tinha vergonha de falar. Aí nós falamos, tem que mudar esse quadro. Lá em 2006 nós fundamos esse sindicato. Que chama sindicato? Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais da Carreira de Desenvolvimento Econômico e Social. Essa carreira, ela abriga, ou melhor, ela está presente em 24 secretarias do Estado. Agora tem secretaria que a gente é 100%. 5, por exemplo, que é a secretaria que constrói. Hoje está dividida em Secretaria da Cidade e de Pavimentação. Mas antes era 5, a antiga conhecida 5 é 100% nosso. Tem uns 600 servidores lá. A Secretaria da Primeira-Dama, ela tem aproximadamente uns de 400 a 500 servidores, também é 100% nosso. A Junta Comercial é 100% nosso. Todo o pessoal que trabalha lá da nossa carreira. Aí você vai andar em MMT e todas as outras secretarias. Por exemplo, Secretaria de Educação. Nós temos lá hoje umas 600 pessoas aproximadamente. Nós tínhamos 50 e pouco, agora eles nomearam lá de mais quase 500 pessoas na CETUC. Então é da nossa carreira que dá suporte, quer dizer, não é professor. É uma pessoa que dá suporte. Advogado, economista. Lá na CEDUC nós tínhamos só técnico. Agora não, agora misturou um pouco.
Lá só tinha advogado, economista, só aquele pessoal, contadores, pessoal que dá suporte às atividades do SEDUC. Aí você vai a única secretaria que nós temos aí menos de 20 funcionários é na saúde. Mesmo assim, a gente tem gente na saúde, que é naquela casa ali, que é lar docilar, que cuida ali. Nós temos assistentes sociais, que o quadro de assistentes sociais, o maior quadro de assistentes sociais é tudo da nossa carreira. Então, a antiga ProSol, tudo isso é absorvido da nossa carreira, certo? É a carreira mais antiga do Estado. É uma carreira que está presente em todo o Estado, na polícia, para você ter uma ideia, no bombeiro. Quem dirige o caminhão de bombeiro lá em Cáceres é da nossa carreira. Você vai lá em Rondonópolis, é da nossa carreira. Motorista, esperado, porque tinha a carreira dos motoristas da antiga DVOP, está tudo espalhado no Estado, dentro da nossa carreira. Então é uma carreira... E além do seu sindicato, o senhor falou... Eu sou presidente também da Central Geral dos Trabalhadores. Que envolve outros sindicatos. Que envolve mais sindicatos. Quantos aqui em Mato Grosso? Nós temos aí, assim, uns 30, poderia afirmar certinho para você, mas com registro, né, no MEC, no Ministério do Trabalho, nós temos mais de 30 sindicatos hoje filiados na Central Geral dos Trabalhadores aqui em Mato Grosso. E o senhor conseguiu polarizar essas organizações, essas entidades todas em toda a sua campanha? Como é que está sendo feito esse trabalho? Então, nós temos, digamos assim, não 100%, porque existem algumas entidades que ela é afiliada à Central, mas ela já tinha um vínculo com outra pessoa. Isso vai com o tempo, então nós estamos trazendo, mas tem uma boa... maioria. No caso aqui, eu estou falando em todo o estado. Então, no caso, em Cuiabá, você reduz as agremiações, mas do serviço público, nós temos aí o segmento da saúde, que é o segundo maior sindicato do estado, para você entender assim, o Sintep é o maior sindicato. Ele tem aí a faixa de mais de 33 mil. A última leitura que a gente tinha, 33 mil pessoas na sua base. O Sindicato da Saúde tem 8 mil na base, entre efetivos e aqueles que eles contratam temporariamente. O meu sindicato é o terceiro maior sindicato, ele tem, entre ativo e inativo, nós temos 5.500 servidores na base. Tirando esses 3 sindicatos, você vai pegar os outros sindicatos que são menores. Todos os estados são menores. Nós temos sindicato aí com um número bem reduzido de pessoas. 300? 300, tem até menos. Tem sindicato com 80. Tem sindicato com 80 pessoas. Entendeu? Então, nós estamos falando desses 3 que são os maiores. Esses maiores, o Sintep, você sabe que é ligado a outra agremiação. Agora, o meu a CUT, né? E o da CIDA, por exemplo, é a minha presidente aqui regional, minha presidente municipal. A CIDA ela é vice hoje, né, porque venceu, foi presidente 2 vezes do Sindicato da Saúde, e hoje ela é a presidente municipal que está conduzindo a minha campanha. Aí tem também a Diane, que é do INDEA, que é também filiado no fim do Sintap, ela também está junto com a gente, provavelmente deve estar aparecendo aí no nosso programa de TV. Tem o Sindicato do Sócio Educativo, que é ali de Plumeria, aquela região, o Oswaldo, também já manifestou estar junto com a gente. Tem o Valbar, que é da área do SICMA, lá, que é o pessoal, que o Estado tem um quadro de profissionalizante, ele é professor universitário e também do sindicato desse segmento, que também está junto, inclusive é o que me ajuda na questão de aparição, tal, que ele dá aula nessa área aí. E aí vai, tem várias pessoas... O marqueteiro? Seria o marqueteiro gratuito, que a nossa candidatura é uma candidatura modesta, nós estamos com as nossas forças. Você fez o cálculo de gasto de quanto nessa campanha? Olha, o gasto da campanha, até o outro repórter me perguntou, você é obrigado por lei de fazer aquela estimativa. O que nós colocamos ali? Nós colocamos porque se você colocar um valor muito ínfimo, você tem problema que depois você tem que pedir para ajustar isso. Certo. Então nós não temos dinheiro. Nossa candidatura é essa. Se por um acaso houver e aparecer doações, então nós estamos preparados para receber as doações. Vou dar um exemplo. Para gravar o programa, para ir ao ar, o programa é gratuito. Mas para você gravar é caríssimo. Produção. Então se essa pessoa doar para a gente, só ali o que eu encontrei mais em conta foi 350 mil reais. Então você vê como é que é caro. Não sei por que esse valor que é certo, tem que ser valorizado. Mais barato a produção, 350 mil reais. Nós não temos condição de arcar com um gasto desse. Mas a pessoa pode doar para a gente. Se ela doar, eu tenho que colocar na minha campanha. Você está entendendo? Então não é que eu tenho dinheiro. O gasto vai ser o gasto do meu salário. Eu só tenho o meu salário. Você já conseguiu dinheiro para pagar a produção? E dos meus irmãos que devem doar a quantidade que eles possam doar dos seus salários. Então ontem até eu chamava meu irmão... Quantos irmãos são para fazer essa vaquinha? Eu tenho 9 irmãos, mas na verdade ele vai comprar a briga aqui, vamos tirar 5 irmãos aqui em Cuiabá.
Então, vamos estar juntos sustentando. Vamos estar juntos financeiramente e tal. Então, o que eu tenho? Eu tenho o meu salário. O senhor é um burguês, o senhor ganha bem, o seu salário já passa dos 5 dígitos? Não, meu salário é R$5.000, fora o que eu ganho como advogado. Alô? Ah. Sim. Tudo bem, uma remarca, onde já tem nada. Falou, então. Aguardo sua ligação. Você está falando de 5 mil. Então, manda, meu salário no estado é R$5.000. Pode estar para todo mundo ver. Embora o meu cargo permita chegar mais, mas nesse cargo eu sou novo ainda, eu ganho R$5.000. Mas eu tenho um escritório aqui com outros 5 advogados aqui no Marianão, sou advogado, e eu mesmo sendo servidor, eu não estou. Minha função não é incompatível. Então eu posso advogar, só sou impedido só contra o meu patrão, quer dizer, não posso, você deve conhecer isso, contra o governo do Estado nas ações fazendárias, porque se for uma ação criminal não tem problema. Então, desde que não tenha característica de erário, de dinheiro, eu posso advogar também mesmo contra o meu patrão. Então isso faz com que a gente possa complementar um mês ou outro. Agora na campanha essa receita fica comprometida, porque a gente está focando mais na E além dos irmãos, não apareceram nenhum apoiador? Não tem uma verba nacional também? Tem um escritório, tem... E quando fala em esquerda, o pessoal vai ver o dinheiro de Cuba, de Moscou, não sei lá. Não, eu não tenho ainda esse conhecimento, a gente espera ver como que a Nacional vai poder contribuir, né? Não tem essa informação ainda. Mas a nossa campanha vai travar em cima de ideologia, vai travar em cima dos recursos, que são recursos honestos do nosso salário, da família e daqueles que se prontificarem, que gostar, que possa estar doando. Até a questão dos serviços também, né? Porque às vezes a pessoa não doa em dinheiro, mas ele doa em serviço, né? Doa em serviço, doa em imóvel, cedendo para você fazer reuniões, doa em combustível. Então isso é permitido. Leva no carro, bota... Então quando a gente coloca aquilo aí, que fica assim bem claro para a imprensa, que a nossa candidatura é uma candidatura que eu... Quantos filiados tem um partido aqui, Guilherme? Tem 160 aproximadamente. Eu defendo a verba pública de campanha, porque daí teríamos uma campanha, quem gastasse fora, você corta. Porque para ser justo, como é que eu vou competir com o Mauro Mendes? Se está televisão, a mídia forte do país, se está os empresários, tudo com ele. Ele tem facilidade, ele tem posto de gasolina à vontade, porque você não vai ter controle disso. Certo? Agora o PT, com o governo federal, o PMDB, que também deve ter muito dinheiro, então isso é injusto. É injusto. Eu acho injusto. Eles vão poder contratar cabo eleitoral, não vão poder contratar cabo eleitoral. Então, às vezes, a minha proposta é melhor do que a dele, mas ele vai vencer em defesa da manutenção da burguesia. Porque a burguesia vai, isso desde os primórdios da humanidade, há que se perceber que a burguesia não quer perder o poder. Isso vem lá desde antes de Jesus Cristo. Certo? E hoje não é diferente. Então, a burguesia, ela quer o quê? Ela quer se manter no poder. E para ela se manter no poder, ela vende até a mulher, entendeu? Então faz aliança. A gente fala vende mulher no sentido não pejorativo, mas no sentido o Lula falava que pisava na garganta da mãe, né? É uma coisa que a gente fica revoltado. Então, como eu disse no início para você, a nossa candidatura é sim audaciosa, mas ela é uma candidatura de protesto, mas com proposta, porque tem gente que quer protestar, mas não tem proposta. Nós temos proposta. Estou seguro de que tenho capacidade, estou preparado para discutir de igualdade de condições com qualquer um dos meus concorrentes. O pessoal fala muito assim, dos partidos pequenos, partido danífico, que podem ser partidos laranja. Quer dizer, o senhor, você é candidato para bater em determinado cara, o senhor viu aqui, né, em Cuiabá, essa prática. Como é que o senhor responde a esses questionamentos? O PPL vai bater em todo mundo, vai questionar todo mundo, ou vai se direcionar? Você falou do Mauro, falou do Lúdio. Não, eu falei no lado de... Como exemplo, como exemplo de... Nós já tivemos candidatos aqui que só se preocupavam em bater num e o outro batia no outro. Como é que é? Nossa intenção é apresentar nossas propostas. Agora, acontece que para apresentar nossas propostas, a gente acaba falando deles. Não tem como você apresentar nossas propostas sem eu dizer, por exemplo, que a maioria das candidaturas que estão aí, se não for para falar em nome, ela representa a burguesia. Aqui só pode falar.
E aí a burguesia é minoritária. Você acha isso é justo? Por exemplo, como eu digo a você que eu estou em condições de travar esse debate com qualquer, não dizendo que é melhor do que ele, mas também não fico, eu estou em condições de discutir esse debate. É justo? Por que nós estamos passando com a questão dessa violência? O povo fica falando, violência, vou botar a polícia. Não vai resolver. Por quê? Porque 10% da riqueza do mundo, e no Cuiabá não é diferente, quando eu falo do mundo, do Brasil, tudo está replicado, acontece aqui do mesmo jeito, ela está na mão, certo? Quer dizer, 10% dessas pessoas detêm mais de 52% de toda a riqueza. Quer dizer, mais da metade da riqueza que está disponível na Terra está na mão de 10% das pessoas. Concentrado. Se você aumentar esse índice de 10%, passar para 30%, ou seja, 40% das pessoas que tem na Terra, ela detém mais de 90% de tudo que há disponível, de riqueza, de água, de qualquer bem que você tenha disponível. Então nós, o que dá para tirar essa leitura? Que 60% da humanidade, eles querem que a gente viva essa burguesia minoritária que está aí, que quer se manter no poder, eles querem que a gente viva com menos de 10%. Você tá entendendo? É isso que não é inaceitável. Aí começa uma migalha. Isso estoura onde? Estoura no bairro, estoura nas questões sociais que não tem solução. O Pátria Livre apresenta a proposta para inverter isso. Agora, você vai inverter isso em 4 anos? Com certeza, vai inverter em 4 anos. Isso é um processo que nós temos que chegar no poder. Quando a gente chegar no poder, a gente inverte. Mas você tem que chegar no poder limpo. Então, quando você falou aqui de laranja e tal, nós estamos aqui para defender o povo. Nós não estamos aqui para fazer isso. Tanto é verdade que eu não fui colocado para conduzir o partido aqui do Mato Grosso à toa. Porque se fosse uma pessoa fraca de pensamento, ele teria curvado. E nós não curvamos por esses poderosos que estão aí. E nós queremos apresentar a nossa proposta. A sociedade vê que tem uma agremiação diferente. Nós não viemos aqui para fazer conchavo, fazer aliança, senão nós teríamos feito. Já na entrada. Já na entrada. Como que seria o Partido Pátria Livre se tivesse hoje coligado com qualquer um desses? Qual que seria o nosso discurso? O nosso discurso teria ido porque eu vejo que aí você tem que falar de pessoas. Como é que o Lúdio vai governar se ele defende a saúde pública, como nós defendemos? A pessoa do Lúdio é uma pessoa íntegra, pessoa com a melhor das intenções. Mas como é que ele vai governar se ele entrou numa aliança que agora perdeu o comando? Agora é os caciques que vão mandar. E aí, o PMDB que está aqui privatizou a saúde, então é um contrassenso. Aí eu faço essa pergunta para você, Lúdio, qual que vai ser a sua saúde? Você fez uma aliança para ganhar a eleição, mas você decidiu nas 4 paredes, você não perguntou para o povo se o povo queria isso. Você está entendendo? Então eu acho que ele vai ser penalizado nas outras. Eu acho que vai. Se deixar eu falar, vai. E o prefeito está aí, que acabou nem lançando candidato e tal. Como é que você avalia a gestão que está acabando, que é eu acho que PSDB-PTB? Eu acho que é uma gestão, eu conheço o Galindo me ajudou muito quanto deputado nas brigas lá com o Mágico. E eu vejo assim que quando você está na prefeitura e você não consegue viabilizar o seu sucessor, alguma coisa não anda bem. Mesma coisa, o governo do estado não conseguir viabilizar o seu candidato estando no governo, porque eu não estou em nada, eu só sou sindicalista. Eu tive a coragem de colocar a nossa candidatura para mostrar a nossa cara. O povo é que tem que escolher. Eu defendo uma eleição que fosse escolhida pelo debate, pela melhor proposta. Agora não, hoje em dia disputa-se uma eleição nos gabinetes com dinheiro, essa corrupção, que isso tem que ser falado. 30% das licitações é para pagar campanha, é para fazer rolo, sou cachoeirinha. Então o povo tem que parar com isso de ser hipócrita, tem que ser realista. O Brasil, como no mundo inteiro, não é só uma coisa nossa. Até quando que nós vamos nisso? Por isso que o Pátria Livre coloca a sua candidatura. Agora nós vamos falar isso para o povo. Se ele quiser ouvir, quiser votar, é problema que nós esperamos que ele assimile isso rapidamente. Você está entendendo? Então nós temos discurso, por isso que o Pátria Livre é audacioso, sim, e o Pátria Livre sempre vai estar aí. O Pátria Livre não vai fazer parte de conchavo. O Pátria Livre vai fazer parte de uma defesa justa dos serviços
de esgoto, serviço de saúde, serviço de educação que o Estado tem que colocar. Esse o Estado tem que colocar. Quando eu falo Estado, eu estou falando Estado, município, no estrutura oficial. A estrutura oficial tem que colocar à disposição da sociedade. É para isso que nós pagamos impostos. Agora nós estamos pagando impostos para ficar em corrupção. O Brasil, como o mundo inteiro, não é uma questão de corrupção. Você tem que botar um basta nisso. Se a população quiser votar, é só votar Adolfo Graça 54. Nós não temos compromisso com o capeta aí, o cara faz pacto até com o diabo para poder ganhar a eleição. Nós queremos fazer um pacto com o cidadão, aquele que vota e que precisa, como eu citei aqui lá no pessoal do Alto da Serra, naquela região ali, precisa de solucionar, fazer aquele rio. A menina, lá de menos de 13 anos, ela chegou e falou assim: o que vocês vão fazer aqui? Eu falei: nós vamos fazer uma coisa muito boa para vocês. Era criança, então não dava para entrar na discussão. Nós queremos fazer isso para vocês aí do Alto da Serra, que mora, não é só do Alto da Serra, mas que mora ao longo do córrego 3 Barra, córrego, outros córregos, nós temos um Cochipó, que depois cai no Cochipó, porque esse córrego ele recebe a questão da lagoa. Então nós temos que tratar isso é coisa séria. Eu falava na minha entrevista lá, Cuiabá, além de não ter água no 100%, quer dizer, não é todos os locais que tem, falta água, como por exemplo o Cinturão Verde não tem água. Então, a água que você toma aqui em Cuiabá, a água que você não vai tomar daquela água, mas a água que está disponível na sua casa, ela passa pelo tubo de amianto. Quer dizer, uma irresponsabilidade do gestor, de todos os gestores que passaram. Amianto hoje está sendo condenado. Amianto é cancerígeno, está condenado. Então nós teremos não só que disponibilizar água para nós cuiabanos, mas nós teremos que disponibilizar água de qualidade, certo? E para isso tem que, nos locais que não tem, você tem que colocar, e nos locais que tem, você tem que substituir o tubo. Agora, olha aí a irresponsabilidade que está acontecendo de novo. Você está mexendo em Cuiabá, causando esse transtorno para a população, já não poderia aí estar fazendo a substituição desses tubos, está quebrando o asfalto. Naqueles locais que está quebrando, nós já poderíamos estar substituindo, mas isso não está acontecendo e a sociedade não está sabendo. Depois vai ter que quebrar o asfalto de novo para substituir, porque sendo eu prefeito de Cuiabá, ainda que a gente não faça outras coisas, que a gente consiga cuidar só da educação, cuidar só da água e do esgoto, mas nós vamos ter que fazer isso urgente, porque isso daqui a 20, 30 anos nós teremos um problema de saúde pública, certo? E o povo não sabe disso e ninguém tem coragem de falar, certo? Então, você sabe quantos quilômetros nós temos? Nós temos 2.000 quilômetros. Se fizermos hoje, daqui a Rondonópolis, por ano, nós vamos levar 10 anos para substituir os tubos, porque daqui em Rondonópolis é 200 quilômetros. Se eu fizer 200 quilômetros de substituição desse tubo por ano, eu vou levar uma década, quer dizer, 2 mandatos ainda não dá. Então, você vê a gravidade do problema, só na água. Agora você vai para a saúde, aí você envereda por outros campos. Agora, o que está fazendo, certo? E a gente sabendo, isso é uma coisa que eu falo aqui, eu gostaria que tivesse um desafio. 30%, hoje talvez deve ter caído para 25% ou 20%, porque antes era mais de 30%, antes era 50%, ou às vezes era tudo. Tem político aí que está querendo ser de novo, aí, ainda está no nosso quadro, certo? Que fez asfalto aí, pegou todo o dinheiro e o asfalto não existe. Então antes os caras pegavam era 100% das obras, mas hoje caiu para 30%. Vamos ficar entre 20% e 30%. A gente sabe que isso é oficial. A licitação já é até prático. O cara vai fazer a licitação e fala: você quer mais 2 ou 3 propostas? Todo comerciante. Então é o corrupto e o corruptor, é o que faz e o outro. Tem que acabar com isso aí. É uma brincadeira na área pública. Você falou do problema do esgoto, falou do problema da água e transporte público. O que vocês pensam? Há uma proposta de criar uma empresa municipal, de controlar mais a presença do empresário. Nós entendemos que com essa questão do VLT, fosse nós tivesse a decisão, talvez não teríamos optado pelo VLT, teríamos optado por algo mais avançado, porque o VLT ele tem a velocidade reduzida, conduz menos pessoas, e a gente tem que fazer um investimento dessa envergadura. A gente tem que pensar Cuiabá para já daqui a 50 anos, e Cuiabá daqui a 20 anos esse VLT já vai ter problema de atendimento, você vai ter que substituir ele, então você vai fazer 2 gastos, mas isso já está como é que fala assim, contratado,
certo? Já está contratado, não tem como você querer mudar isso, nós temos que administrar. É um avanço para Cuiabá nesses próximos 10 anos. Daqui a 20 anos nós já vamos começar a ter problema de novo, porque da forma que Cuiabá está crescendo. Mas com a questão da Copa do Mundo, Cuiabá vai ter, depois da Copa vai ser outra Cuiabá, já vai ter uma mudança substancial, né? Eu acho que isso aí foi um avanço, né, de ter trazido a Copa para cá, na questão de tráfego, questão de transporte, malha viária. Mas no que você tocou, nós temos essa ideia de criar uma empresa mínima para você, por exemplo, hoje o prefeito não sabe se essa tarifa é justa, porque quem que vai fazer? Quem vai fazer é o empresário, ele não tem esse controle. Então o município tem, digamos que você tem lá pelo menos 10% do transporte, você deixa isso da forma que está, mas você tem que criar uma para tapar aqueles lugares mais difíceis, inclusive, e para ter um parâmetro, para saber se o que está se cobrando é justo ou não é justo. Você não tem outra forma se você não criar uma empresa municipal totalmente pública, né, para ferir isso, porque senão você vai estar comprando gato por lebre. De repente, e outra coisa, o transporte tem que funcionar em função do pedestre, em função do usuário, e não em função da empresa. Então isso, o custo do transporte fica caro, por quê? Porque a empresa faz o trajeto em função dela, e não, nós temos que fazer isso funcionar em razão do usuário. Então essas coisas precisam ser mudadas, né, precisa ser adaptada. Eu tenho a impressão que quem pegar Cuiabá já vai pegar um Cuiabá com isso em andamento. Grandes mudanças em Cuiabá já estão acontecendo nessa questão da malha viária. Nós temos que ter uma preocupação, que isso não é questão de você fazer o asfalto da pavimentação, mas a questão de você manter, a questão de rejuvenescer o que está aí. Esse é o mais caro. Então você tem que fazer aquela manutenção. Você sabe que o asfalto tem 5 anos. Se ele tiver um trânsito intenso, como é o da nossa capital, ele de 5 em 5 anos você tem que fazer o rejuvenescimento daquela malha viária. E isso não é feito. E aí o que acontece? Começa a sair os buracos, aí você tem que fazer tudo de novo, fica mais caro. Então esse tipo de coisa tem que ser fazer parte do dia a dia de nós aqui em Cuiabá, para que tenhamos uma cidade mais bonita, limpa, né? E com malhas que você possa andar. Porque, por exemplo, agora está na desculpa das obras, mas depois que terminar as obras nós temos que andar. Antes das obras a gente não andava, chega na hora de pico aqui em Cuiabá, você não anda, trava tudo, né? Por um lado é bom que todo mundo adquiriu um carro, quer dizer, está melhorando a questão da economia, mas aí a gente tem que fazer esse reflexo, né? Para que nós possamos comprar o carro e transitar livremente. Então isso tem que ser também uma questão que o poder público tem que colocar o seu dedo, porque sem o poder público aí ninguém vai querer investir nesse setor de infraestrutura, né, que envolve a malha viária também. 50. Você é um sindicalista. Um dos problemas da prefeitura é a relação do governo municipal com os servidores. Você tem alguma coisa pensada nisso aí? O que muda? O pessoal fala muito em cabide de emprego. Como é que será a relação do prefeito Grassi com os seus servidores? Nós temos que valorizar o servidor de carreira, né? Eu acho que o prefeito, ele deve vir ainda, existindo nos quadros de carreira, pessoas capacitadas, ele deve trazer isso para o seu governo. Eu tenho uma leitura assim, bastante clara nesse sentido, que o recurso humano, o homem, tem que ser colocado em primeiro lugar. Então nós pretendemos aí fazer uma revisão com os servidores, de ver quem é que está fora do lugar em questão de ganhando muito pouco. Hoje a gente tem uma leitura no município, dá até melhor, mas no estado o professor ganha muito pouco. A gente tem que equalizar isso, porque no meu tempo, que não faz muito tempo, né, que foi bem ali atrás, que eu comecei as minhas séries iniciais, na cidade a gente tinha 3 autoridades, era o prefeito, o delegado e o professor. Hoje a gente tem o prefeito e o delegado, mas o professor tem vergonha de dizer que é professor por causa dos seus... Então nós temos que rever isso daí, especialmente dos professores, mas todos os servidores que compõem os profissionais da educação e os servidores de um modo geral. Quer dizer, nós temos que fazer um estudo, isso tem que ser discutido com os servidores, porque a prefeitura, serviço público, servidor público, eu acho que é ele
é o maior patrimônio do município, é o servidor público. Nós temos que valorizar, colocar ele em primeiro lugar, de tudo. Depois vem a máquina, vem o restante. Se você colocar o servidor em primeiro lugar, nós vamos ter uma população melhor atendida, com um salário justo, né? Isso aí tem que ser revisto. Eu farei, né, uma concentração aí com os servidores, aquelas pessoas que lá estão na prefeitura há muito tempo, com os que estão chegando, e logicamente nós vamos encontrar uma fórmula, certo, para poder ter salário melhores do que estão aí. Tem uns que tem que ser corrigidos imediatamente e fazer uma revisão geral nisso aí, de modo que o servidor possa estar ocupando aqueles cargos hoje que é desenvolvido. Você traz de fora, às vezes a pessoa não tem nem qualificação, aí você tem que trazer de fora para fazer uma satisfação política. No nosso caso, o nosso quadro é pequeno, nós não temos aliança aí com o diabo, por exemplo, que os outros estão fazendo, faz aliança com Deus e com o diabo. Aí eles têm que colocar tudo na prefeitura. O senhor fala em diabo, quem seria o diabo nessas 6 candidaturas aí? Não, você dá para identificar já? Aliança com o diabo é a forma da gente dizer das pessoas que não querem o bem para o povo. Ele quer o bem para se manter nessa elite burguesa, certo? Se manter no poder, para fazer com que... Então esse é o diabo. Os candidatos que estão... Todos esses, quem é que está fazendo uma aliança? Todos esses que estão aí, para mim, ele é o diabo. Ele fez aliança com o diabo. Não fez aliança com Deus, que é o que o povo espera, que é para defender o povo. Ele está para defender os seus interesses, o interesse dos grupos econômicos, que não são poucos, que têm interesse na prefeitura, para fazer a corrupção, e o povo tem que saber disso. Porque isso é uma sequência. Eu vou te apoiar agora, mas depois quem comanda sou eu. Sua campanha vai ser agressiva? O senhor vai não, nossa campanha vai ser em cima de proposta, mas ela vai ser em cima da verdade. E isso é verdade. Não é agressiva. Eu não estou entendendo nada de agressividade, eu só estou entendendo que eu estou falando a verdade e o povo precisa saber. Agora, se quiser... O senhor acha que o nosso eleitorado, ele quer uma campanha mais propositiva, ele quer que o candidato se afirme no sentido de identificar as falhas do seu adversário? Como é que o senhor... Eu acho que o eleitorado... Como é que o marco do senhor está definindo isso? Eu acho que o eleitorado está em busca da verdade. Ele está em busca da verdade, está em busca da lealdade, em busca de que acertar para que alguém possa fazer isso. Acontece que o poder é tão grande que ele manipula isso. Então a burguesia manipula as pessoas com os órgãos que ela tem à disposição, com o seu poderio econômico, com seus contratados cabos eleitorais, com a sua mídia, que ainda é permitido de forma desigual, e aí ele acaba vencendo, certo? Então esse que é o meu entendimento. Agora a população, ela já não está chegando num ponto que isso daí está sendo, já não está pegando assim tão quanto era antes. Está mudando, a gente espera que mude mais rapidamente. Perfeito, senhor Adolfo. É a segunda conversa, a segunda matéria que nós vamos fazer, né? E vamos estar à disposição. O senhor tem algum compromisso agora? Porque o senhor está aqui perto do circuito, e a pessoa podia ir lá, né? Já falava lá.